Pessoal, mais um podcast Direito na Lata com vocês para discussão sobre o nosso sistema de justiça, o direito penal, as alguras do dia a dia, com todas as frentes possíveis de discussão e aprimoramento. Estamos aqui hoje com o professor de Direito Processual Penal da PUC Minas, examinador de processo penal em concurso de delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, conselheiro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça de 2016 e 2017, o advogado mais admirado pela análise de 2018, 2020 e 2021, falamos com o professor Leonardo Costa Bandeira. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente debater um tema muito importante e gostaria que você desse uma saudação para o nosso público, quem nos ouve e quem nos vê. Por favor. Guilherme, eu queria em primeiro lugar te agradecer, dizer que é uma alegria, uma satisfação participar dessa sua iniciativa, desse podcast, o Direito na Lata. É uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, te parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que iniciativas como essa, no intuito de fomentar o debate, de discutir temas atuais, temas relevantes que envolvem o nosso sistema de justiça, especialmente no momento em que a gente vê o acirramento dos debates. As discussões estão muito acaloradas. E é importante ter espaço como esse para que a gente possa, de fato, fazer algumas reflexões dentro de um ambiente da ponderação, do equilíbrio e de uma análise verdadeiramente voltada para o aprimoramento do nosso sistema de justiça. Eu acho que esse é o grande ponto. Sem as paixões próprias da advocacia, da atuação profissional, um espaço efetivamente de reflexão, objetivando o aprimoramento do nosso sistema de justiça penal. Léo, a ideia, tem essa liberdade de chamá-lo de Léo, de professor Fica à vontade. Bandeira. A ideia desse podcast é ser um programa independente, para a gente não ter problemas de talvez falar de um e de outra instituição e não causar nenhuma situação que seja melindrosa, né? Então a gente pretende ter essa situação mais tranquila. E gostaria, nesta tarde, da gente trabalhar, professor, sobre um tema que eu acho tão específico, mas que é da alçada de Vossa Excelência, que sempre trabalha com maestria, e a gente discute isso muito pessoalmente. O sistema punitivista no sistema corporativista. Nós temos hoje uma indústria de punir. Isso é um sentimento. O professor Isaac esteve até aqui e ele falou que a sociedade tem um sentimento punitivista. Nós temos um despreparo do sistema de justiça para entender uma mentalidade acusatória e não uma mentalidade punitivista num sistema acusatório. Nós trouxemos, e esse é o ponto, sobre a criminalidade corporativa, que é um tema abrangente, mas que a gente gostaria que a gente pudesse debater esse tema aí de uma forma mais específica, porque a gente vê assim, olha, tem que punir, tem que achar os culpados, temos que prender aqueles que causaram dano, né? Vamos casos, ação penal 470, ação penal do mensalão. Temos que pegar todos. Aqueles temos que culpá-los. E pegou dirigente de banco, pegou publicitários, políticos, porque há um sentimento, o professor Isaac até brincou, falou muito sério, na verdade, sobre o papel da imprensa, essa coisa midiática. Quando trata-se do tema corporativo, quando fala de criminalidade corporativa, como é que é o entendimento que a gente poderia explicar hoje para aquele que nos assiste, aquele que entende, olha, a empresa X fez isso, tem uma diferença. Como é que a gente pode fazer uma trilha de um histórico, professor? Guilherme, você toca num ponto que é um ponto, de certa forma, novo no direito penal brasileiro, né? E que realmente merece uma atenção muito especial. Porque se a gente for avaliar o direito penal, né, na sua concepção, digamos, clássica, tradicional,
A ideia do direito penal sempre foi vinculada a condutas do indivíduo, né? A gente pode dizer, a teoria do crime, ela foi concebida a partir da responsabilidade subjetiva da pessoa. E a Constituição de 88, ela trouxe uma grande novidade, né, para o nosso sistema, que foi a possibilidade de punir penalmente as pessoas jurídicas, né, os entes coletivos, as empresas. Então, a nossa Constituição Federal de 88 ela é um marco para instituir a possibilidade de punir pessoas jurídicas que cometem crime. A nossa Constituição trouxe 2 vetores de punição dessas pessoas jurídicas, a título de responsabilidade penal por delitos ambientais, e trouxe também uma previsão da punição de pessoas jurídicas no âmbito de crimes de natureza econômica. Então, no primeiro momento, logo que a Constituição entra em vigor, isso foi uma novidade, foi objeto de muita discussão, de muito debate, o que é absolutamente normal, natural, inclusive positivo, é muito salutar isso no ambiente tanto da prática judiciária como do ambiente acadêmico, das pesquisas, a possibilidade ou não de se punir a pessoa jurídica. Eu não vou entrar aqui na discussão se é devido ou se não é devido, se essa é a melhor opção, né? Se discute muito se o direito penal é a via mais adequada do ponto de vista de sancionar as pessoas jurídicas, ou se isso deveria ficar reservado para o direito administrativo. Mas eu vou deixar essa discussão de lado e vou me concentrar naquilo que efetivamente acabou acontecendo. Nós tivemos a Constituição de 88 fazendo essa previsão, mas só em 98 é que veio a primeira legislação que tratou especificamente da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é a Lei dos Crimes Ambientais. 10 anos depois. 10 anos depois. Dessa previsão. Nós ficamos 10 anos aí discutindo adequação, cabimento, se valia, se não valia. E só 10 anos depois é que veio, de fato, uma legislação disciplinando a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E, na minha avaliação, veio um arcabouço normativo, que é a Lei 9.605, mas veio muito tímida do ponto de vista de disciplinar a forma, os contornos da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós temos toda uma teoria já desenvolvida há anos e anos no âmbito do direito penal que é voltado para a pessoa física. E, de repente, surge a previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica sem que a gente tivesse um arcabouço normativo adequado para tratar desse assunto. E isso fez com que, portanto, os tribunais começassem a enfrentar essa situação. A lei passou a ser aplicada, as denúncias começaram a ser oferecidas e, como de regra no Brasil é muito comum acontecer, você teve inicialmente um entendimento por parte da jurisprudência, por parte dos tribunais, que para que a pessoa jurídica pudesse ser responsabilizada criminalmente, em termos práticos, para aquele que nos assiste, aquele que nos acompanha, aqueles que nos ouve, para que uma empresa pudesse ser acusada da prática de um dano ambiental, já que a empresa, a pessoa jurídica, é uma ficção jurídica. Ela não vai lá e coloca fogo numa floresta, não é a pessoa jurídica que derrama o óleo num rio. É a pessoa física. É a pessoa física. Então, a partir dessa noção, dessa ideia, os tribunais entenderam que para acusar a pessoa jurídica, eu precisava primeiro de acusar a pessoa física e automaticamente, ao acusar a pessoa física, eu podia acusar a pessoa jurídica. É o que se chama no direito de um sistema de dupla imputação. Eu imputo a pessoa física que realizou aquela conduta em favor, em benefício e na qualidade de representante da pessoa jurídica. Automaticamente, então, como essa pessoa jurídica em tese foi beneficiária, essa pessoa que agiu como representante da empresa, eu passei então a responsabilizar também a pessoa jurídica. E por um bom tempo as acusações vieram nesse sentido, ok?
Bom, até que chegou um determinado momento, e salvo o melhor engano, em 2014 veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria da ministra Rosa Weber, em que passou a ter o entendimento que a responsabilidade penal da pessoa jurídica independia de uma acusação para a pessoa física. É o que nós chamamos de autorresponsabilidade. Então, a partir daquele momento, tem um marco em que você divide e abre a possibilidade, então, de fazer uma acusação exclusivamente à pessoa jurídica. Então, eu não preciso mais de denunciar a pessoa física e a pessoa jurídica. Eu posso denunciar a pessoa jurídica sozinha. Independente da pessoa física. Independentemente da pessoa física. Ok? Bom, na medida em que isso acontece, Guilherme, nós nos deparamos como operadores de direito com um verdadeiro vácuo, tanto legislativo como um vácuo teórico. Como se atribuir responsabilidade penal à pessoa jurídica? A que título atribuir responsabilidade penal para a pessoa jurídica se não é ela que atua, se não é ela que age, e sim sempre através do seu representante? Como então atribuir de forma autônoma, de forma independente a responsabilidade para essa pessoa jurídica? Uma boa pergunta. E verdadeiramente a gente precisa... Porque quem age não é a pessoa física? É a pessoa física. E aí nós nos deparamos exatamente com esse problema de falta de elementos, de uma teoria própria para imputar essa responsabilidade penal para essa pessoa jurídica. E diante desse vácuo, né, a solução foi buscar elementos de doutrina de outros países. O que outros países estavam entendendo como fundamento para se atribuir responsabilidade para as pessoas jurídicas. É preciso dizer, isso, né? É preciso dizer, direito penal, hein? Mas por outro lado, você também não pode vincular a responsabilidade penal da pessoa jurídica a do indivíduo. Sim. Porque senão você passa a instituir, em regra, até a possibilidade de uma responsabilidade objetiva. Porque o indivíduo pode, por liberalidade dele, agir em absoluta desconformidade com aquilo que é a política da empresa. A empresa institui uma política de controle ambiental, tem uma preocupação em relação a isso, institui todos os mecanismos de evitação do resultado, de evitação de um dano ambiental, e um indivíduo que trabalha naquela empresa, por liberalidade dele, pelas mais variadas razões, resolve, por si só, derramar o óleo daquele posto de gasolina, derramar o óleo do processo produtivo lá de uma empresa no rio. Será que a empresa pode, então, ser responsabilizada como consequência natural da conduta isolada, desconforme, de um funcionário, de um gerente, de um diretor dela? Me parece que não. Sim. Me parece que não. E aí é que hoje a doutrina mais moderna, aquela que vem se dedicando a tratar desse assunto, ela parte da premissa de que a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada criminalmente a partir daquilo que nós conhecemos como déficit organizacional. A empresa só pode ser punida na medida em que ela internamente não se organiza, não institui mecanismos próprios e adequados de controle em relação à sua atividade. Aquela empresa que não incrementa no risco de ocorrência do resultado, aquela empresa que toma todas as medidas de cuidado para evitar que o dano aconteça, contrata profissionais qualificados, tem os melhores instrumentos de controle da sua conduta, tem uma preocupação na emissão aí dos seus efluentes, do seu lixo, essa empresa não pode ser punida criminalmente. Por quê? Porque ela adotou todos esses mecanismos de controle. Existe um exemplo, que é o exemplo tradicional que é dado nessa área, que é o exemplo da aviação. E talvez a aviação seja o exemplo mais fácil, né, do nosso
ouvinte, daquele que nos acompanha aqui nesse momento, entender qual que é a ideia da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Se a gente for pensar, Guilherme, existem algumas atividades da nossa vida, do nosso dia a dia, que são atividades de risco. A atividade em si é uma atividade de risco. A gente pode falar aqui, atividade de explorar energia nuclear é uma atividade de risco. Atividade de mineração é uma atividade de risco. Explorar petróleo é uma atividade de risco. Essas pessoas que ficam aí no mar, nessas plataformas, extraindo petróleo, isso é uma atividade de risco. Expõe as pessoas a risco de contaminação do meio ambiente. E a aviação civil também é um risco. As pessoas entrarem no avião, viajar, elas estão sujeitas a um risco. Então você imagina, toda vez que acontece um acidente em um voo, eu costumo perguntar para os meus alunos se eles já viram algum episódio em que acontece um acidente na aviação e que há, obviamente, um desastre, várias pessoas vindo a óbito. Se o presidente da companhia aérea, se o diretor da companhia aérea é preso. Via de regra, isso não acontece. Por quê? Porque a aviação é um segmento em que desenvolveu, e ela tem isso como cultura, como valor, que ela é uma atividade de risco, mas ela é um risco permitido. Se permite viajar de avião? Sim. Ciente de que é uma atividade de risco? Ciente de que é uma atividade de risco. Agora, o que não pode é uma empresa que que faz a opção de entrar no ramo da aviação civil sabendo que é uma atividade de risco e não toma os cuidados necessários para evitar que aconteça algo, que aconteça o dano. Então, o que essa empresa tem que fazer, Guilherme? Ela tem que contratar bons pilotos, pilotos treinados. O avião tem que ser um avião que tenha condições realmente de fazer o voo, que seja aprovado por todos os mecanismos de controle, que faça todas as revisões, que seja devidamente abastecido, que toda a tripulação esteja em condições, de manusear e operar o avião, porque eventos, acidentes, fatalidades, infelizmente, eles acontecem. Infelizmente acontece. O que não pode é a empresa incrementar o risco desse evento acontecer. Portanto, se a empresa adotou todos os seus cuidados internos, adotou todos os seus mecanismos de controles internos de evitação desse resultado, de evitar que o risco da ocorrência do resultado se materialize, do ponto de vista da empresa, não cabe responsabilizá-la criminalmente. Por quê? Porque o que cabe a ela, ela fez. Óbvio, se em algum momento desse processo houve falha, se ela economizou no investimento para trocar o avião porque aquele avião não podia voar mais, que os pilotos não poderiam voar porque eles precisavam de fazer um intervalo de jornada e, portanto, aquele excesso de jornada fez com que eles tivessem diminuído a sua capacidade de conduzir o avião, tivessem lá com seus reflexos comprometidos. Se alguma dessas situações acontece, aí você tem uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, essa é a grande ideia. E, infelizmente, nós não temos essa cultura, ainda aqui no Brasil. E aí eu resgato... Em outros países tem, Léo? Sim, em outros países tem. Isso é muito forte nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é muito forte. Na Alemanha, isso é muito forte. Até porque há uma ideia de você preservar a empresa, e não acabar com a empresa. E aí é que eu acho que existe algo que é muito importante, que está relacionada a uma cultura que precisa ser desenvolvida e consolidada. Quando você iniciou esse bate-papo nosso aqui, e você citou o professor Leonardo Isaac, você trouxe a ideia da punição, desse punitivismo.
Eu não vou negar, né, até porque eu acho que é impossível negar, o direito penal ele está vinculado à ideia da punição. Isso é fato, isso é indissociável. O direito penal sempre vai estar vinculado a uma ideia de punir. Acontece que nós temos que punir aquilo que efetivamente precisa ser punido e da forma como precisa ser punido. Não me parece definitivamente adequado, cabível, pertinente você trazer para o âmbito corporativo a mesma noção, a mesma ideia da punição, da retribuição da pessoa física, que é tão exacerbada hoje na nossa sociedade, para as empresas. Eu não vou entrar no mérito aqui, Guilherme, se foi bom, se foi ruim, até porque eu sei que essa discussão ela comporta paixões políticas, né? Mas vamos pegar um episódio recente da nossa história do sistema de justiça, uma operação de grande repercussão nacional, de grande projeção nacional. Não estou aqui defendendo impunidade, definitivamente, não é isso. Eu acho que nenhum cidadão, nenhum homem de bem compactua com a prática do crime. Agora, não é possível, no âmbito de uma investigação, em que você tem que eventualmente punir determinadas pessoas, você decretar, e me parece que essa é a verdade, decretar a pena de morte de determinadas empresas. Tem um segmento no Brasil, e é o segmento da construção pesada, da construção civil, que foi praticamente extinta. Empresas que eram referências no âmbito da engenharia mundiais. É, verdade. Empresas que iam construir aeroportos em outros países que foram praticamente dizimadas no nosso país. Muito vinculada a essa sistema de justiça. Vinculada a essa ideia de que direito penal necessariamente é símbolo de ficar preso. Nós precisamos virar essa página, sem dúvida nenhuma. O direito penal não significa necessariamente prender alguém. Eu tenho certeza, no imaginário das pessoas, quando se fala em direito penal, a primeira imagem que vem é alguém atrás das grades. Direito penal não é isso. E a prisão não é necessariamente a melhor e a mais eficaz das penas que podem ser aplicadas. Nós precisamos, portanto, mudar essa ideia de que a única forma de punir é prender. É muito comum a gente ouvir em determinados processos alguém dizer assim, mas ninguém foi preso. Né? Por quê? Porque a ideia é que necessariamente tem que prender, quando isso não é verdade. Existem outras formas de você punir. E me parece que no âmbito corporativo... Deve ser pior, né? Essa é a ideia. Porque como é que você prende uma pessoa jurídica? Não tem jeito. E você, na verdade, Guilherme, tem que incentivar as pessoas jurídicas a agirem em conformidade. Com a própria lei, né? A ideia não é punir. A ideia é que o evento, e aí eu trago de novo a aviação civil, toda vez que acontece uma tragédia na aviação civil, qual que é a grande preocupação do meio? Entender o que aconteceu para que não volte a acontecer. Essa semana, só você falando da aviação civil, essa semana saiu o resultado da Cenibra daquele acidente com aquela cantora Marília Mendonça, e o representante da Cenibra falou assim, não, nós não estamos querendo procurar culpados, nós estamos querendo procurar a causa, para que isso não volte a acontecer. Exatamente, essa é a ideia. Foi isso, o próprio órgão investigador, não é? De controle, falou assim, olha, a ideia aqui é a gente procurar a causa e não procurar o culpado, se foi o piloto, se foi a companhia, se foi a... Não, nós estamos querendo saber qual é a causa. E isso encaixa muito bem no que você está falando. Exatamente, porque essa é a ideia da preservação da pessoa jurídica. A ideia é você aprimorar a atividade. A ideia é você aprender com o que aconteceu. É óbvio, é evidente
que nós também não podemos fechar os olhos para uma realidade. Às vezes existem empresas que são instituídas com a finalidade específica de praticar crimes. Sim. Mas isso é outra história. Outra história. Nós estamos falando daquele ambiente corporativo, de uma atividade que é lícita, mas que está sujeito a acontecer alguma fatalidade, a acontecer algo desconforme com a lei. Então, a ideia é que a gente incorpore cada vez mais a ideia da conformidade, de atuar em conformidade com a lei. E aí é preciso entender, e aí o sistema todo de justiça criminal precisa de entender que o enfrentamento nesse aspecto da criminalidade é um enfrentamento diferenciado. É um enfrentamento diferenciado. Exatamente por quê? Porque é necessário, é importante preservar as nossas empresas. Ô, Léo, mas quando você fala isso, não há um fomento a uma impunidade, não há um discurso, não tem que punir ninguém. Não tem esse discurso por trás dessa justificativas. As pessoas podem nos ver e falar assim, não é advogado, né? Advogado não quer punir ninguém. Não, né? Eu acredito que você possa explicar. Não é questão de não punir. Guilherme, eu acho que tem uma coisa que talvez esteja sempre atrelado, né, à figura do advogado. Sim. A gente carrega, né, esse estigma das pessoas acharem que a gente defende a impunidade. Definitivamente não é isso que a grande maioria, né, dos advogados fazem, porque é uma classe que tem um compromisso também social, tem um compromisso com o sistema de justiça. Agora, o que não se pode admitir são excessos, são abusos, Sim. são ilegalidades. É isso que não é possível admitir. Então é preciso que se haja dentro de uma estrita legalidade. Isso parece difícil para algumas pessoas entender isso, É muito né? difícil para as pessoas entenderem isso. E a gente tem uma série de componentes que estão nesse entorno. Né, Guilherme? Tradicionalmente, né, há uma percepção de que o direito penal ele alcança uma determinada camada da sociedade. E isso é fato. Sim, Né? Se a gente for olhar as estatísticas, nós vamos ver que a grande clientela, digamos assim, do direito penal é uma clientela de pessoas menos favorecidas. Né? Mas o fato é que o nosso sistema, tanto a polícia como o Ministério Público, os órgãos de persecução, eles vêm se fortalecendo. Isso Sim. é claro, isso é nítido. E eles começam a atingir uma parcela da sociedade que até então eram inatingíveis. E talvez isso traga um sentimento de revanchismo, de certa forma. Como nunca foram alcançados, agora nós vamos à forra. Né? Agora nós vamos aproveitar também e vamos descontar esse período todo. Está errado. Sim. O direito não é um instrumento de legitimação de vingança. Né? Então, assim, mas eu acho que está muito vinculado àquela ideia do pêndulo. Né? A ideia do pêndulo explica muito isso, né? Os extremos. Quando você tem o pêndulo muito para um lado, quando você solta, ele vai com a mesma força, com intensidade para o outro lado. E aí você fica nos extremos. Até que você chega num momento de equilíbrio. Eu acho que essa é a grande ideia. Né? Eu acho que os órgãos de persecução, o próprio Poder Judiciário, eles têm um papel importante nesse momento, de não contribuírem também com a ideia de que a punição única cabível para o caso é uma punição que vá necessariamente desaguar na prisão de alguém. Até porque a pessoa jurídica, ela não pode ser presa. Mas aí que eu queria até, para a gente entender como é que funciona isso. Ela não pode ser presa e qual que é a punição que vai ser atribuída? A gente tem algumas coisas que eu fico assim, gente, mas como é que vai funcionar isso? Por exemplo, se em alguns casos houve crime contra a vida, suposto crime contra a vida, o caso da Vale recentemente, da Samarco, o tribunal do júri absolve os outros crimes. Como é que vai ser julgado pelo tribunal do júri crimes conexos eu fico meio na dificuldade para entender esse arcabouço que está estabelecido no Código de Processo Penal, da absorção pelo tribunal do júri de outros crimes, ser julgado
como é que vai interrogar a pessoa jurídica? Como é que ela vai chegar? Quem é que vai sentar no banco dos réus, no tribunal do júri, para responder pela pessoa? Um preposto que não sabe absolutamente nada do fato? Como é que funciona isso? Quando a gente falou aqui, Guilherme, que a legislação que veio a tratar da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é a lei dos crimes ambientais, ela veio de forma muito tímida. Eu identifico aí, por exemplo, vários problemas de falta de legislação, de regulamentação que contemple a singularidade da pessoa jurídica quando ela é processada criminalmente, tá? Eu vou comentar aqui em tese, tá? Eu vou me abster de fulanizar os casos. Sim. Né? Não vou tratar especificamente de casos, mas vou falar em tese disso que você colocou aqui. Os crimes dolosos contra a vida, né? O homicídio, o infanticídio, o aborto, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, eles são da competência do tribunal do júri. Né? Sim. E tem uma regra no Código de Processo Penal, é o artigo 78 do Código, que fala o seguinte, quando eu tiver um crime da competência do tribunal do júri em conexão com um crime que não seja da competência do tribunal do júri, eles vão a júri popular. Então o júri popular atrai esse tipo de julgamento, né? Então veja, você imagine uma pessoa jurídica acusada de um crime ambiental que não vai a júri, mas esse crime ambiental, ele teoricamente é cometido num contexto de um crime contra a vida praticado por uma pessoa física que é da competência do tribunal do júri. Ou seja, a pessoa jurídica, a empresa, acaba tendo o seu julgamento deslocado para o tribunal do júri, que originariamente não é estruturado, não é concebido para julgar a pessoa jurídica. E aí você enfrenta uma série de questões particulares. O tribunal do júri tem alguns simbolismos. E você tocou, talvez, naquele que seja mais importante, que é o interrogatório do acusado. É o momento que o acusado comparece no plenário para falar para o jurado. É ali que o jurado faz a leitura corporal do acusado. É ali que ele extrai a convicção, a dubiedade do acusado, o nervosismo, a assertividade dele, aquela convicção do inocente, ou quando ele sente que o acusado está titubeando e, portanto, ali o jurado consegue ali extrair algum tipo de situação que vai atuar na formação do convencimento dele. Isso é fundamental. E aí eu pergunto, como isso vai ser avaliado na perspectiva da pessoa jurídica? É impossível. Por quê? Porque não existe uma voz da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não fala. Ela vai falar através de um representante. Então, são questões que a nossa legislação tem que resolver. Você não tem um dispositivo que trata, por exemplo, Guilherme, da prescrição para os crimes imputados à pessoa jurídica. Há um debate na jurisprudência a respeito disso. Uns entendem que a prescrição tem que ser contada pela mesma prescrição da pena de multa, e aí seria, portanto, um prazo de 4 anos. Aí tem jurisprudência que fala, não, mas aí é muito pouco. Vamos contar a prescrição vinculado ao crime, a pena do crime da pessoa física. Então eu levo em consideração a pena do crime da pessoa física para daí fazer o cálculo da prescrição, o que faz com que a contagem do prazo prescricional seja maior. Mas me parece uma incoerência. Como é que eu vou contar a prescrição a partir da pena de prisão que é aplicada para a pessoa física, se a pessoa jurídica não tem previsão de aplicação de pena privativa de liberdade? Então eu acho que são situações que mostram que nós precisamos efetivamente enfrentar esse ponto. Então eu acho que a sociedade só tem a ganhar se a gente realmente avançar no estudo, na discussão, no aprimoramento desse tema que é essa criminalidade vinculada aí, atrelada a esse ambiente corporativo. Ótimo. Gente, hoje nós conversamos com o professor Leonardo Bandeira, agradecendo imensamente a participação. Foi extremamente engraçado, porque você estava falando, professor, eu tenho um amigo que é engenheiro, e eu falei, rapaz, mas e aí? Ele falou, não trabalho mais em mineradora de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Você está louco. Não vou mesmo. Teve amigo meu que teve busca e apreensão em casa, que teve extrato bancário
invadido por ordem da justiça. É um desestímulo, não é? E isso vem muito na nossa conversa de hoje. Professor, eu não sei nem como te agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, ter estado com a gente aqui. O senhor faça as considerações que o senhor bem entender aí para o nosso público, principalmente para o nosso ouvinte. Não é? Você que está aí escutando a gente no rádio, em casa, nos vendo. Muito obrigado pela participação, pelos views. Curte lá, dá um joinha, né? Tem a setinha lá, inscreva-se no nosso canal. Estou aprendendo essas coisas ainda. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Guilherme, eu que agradeço, te falo, e você sabe disso, né? Que é uma alegria muito grande estar com você, discutir. Agora, nesse novo espaço, né? Te desejo muito sucesso, que eu acho que é uma questão de tempo, né? Tudo aquilo que você põe a mão necessariamente é algo que vira sucesso. Amém. Então eu quero te desejar, em primeiro lugar, te agradecer, dizer que foi um prazer. Vi aqui, espero voltar outras vezes aqui para a gente bater esse papo, conversar com todo mundo, interagir aí com os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem. E quero te desejar aí boa sorte e felicidades nesse novo espaço seu do Direito na Lata. Obrigado, professor. Gente, um abraço, obrigado, até a próxima.